Bom dia, meus queridos alunos. Hoje vamos falar de função afim, página 132 do livro. Nosso primeiro exemplo é: o salário mensal de Gustavo é composto de uma parte fixa de R$ 1.200 e uma parte variável que corresponde a uma comissão de 7% sobre o total de vendas. Perceba que eu fiz uma transformação aqui no 7%. Toda a questão de função que houver alguma informação numérica estruturada como porcentagem, você precisa fazer essa transformação para número decimal. 7% é 7 dividido para 100. E 7 dividido para 100 dá 0,07. O que você precisa saber é que Fx ou Y corresponde ao salário mensal de Gustavo e X é o total de vendas do mês. A lei da função ou lei de formação, também pode ser chamada de fórmula, pode ser escrito dessa forma aqui: f de x é igual a 1.200 mais 0,07x, ou posso escrever como y igual a 1.200 mais 0,07x, ou eu posso escrever como y que é igual a 0,07x mais 1.200. Tudo isso é a mesma função, só que eu estou escrevendo ela de outra forma, ou usando fx, ou usando y, ou trocando a ordem dos seus termos. Vamos definir a função afim. Função afim é toda função real do tipo y igual a x mais b, com a e b sendo números reais. O que é um número real? Vamos relembrar isso. Número real pode ser um número natural, que é o zero, e qualquer número positivo. O número real pode ser um número inteiro. Um número inteiro é todo número negativo, que tem aquele sinal de menos na frente, o zero ou qualquer número positivo. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. 1/3, 10/5, ou já está o número na forma número decimal tipo 0,01, ou até o exemplo anterior, que era 0,07. Isso são números racionais. Só que o número real também pode ser um número irracional, que é um número que não pode ser escrito na forma de fração. Vou te dar como exemplo qualquer número do tipo raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 11, de 13, o π, que é igual a 3,14, reticências, que é uma dízima aperiódica. Opa, já que eu falei em dízima aperiódica, não te esqueça que uma dízima aperiódica é um número que está escrito na forma decimal, só que ele é infinito, que ele tem reticência no final, mas só que eu não consigo achar um período. Lembrando que período, na parte decimal, é um número que fica se repetindo direto. Isso já foi visto já lá em fração geratriz. Se você não lembra, eu recomendo você voltar a olhar esse vídeo sobre fração geratriz. Vou te dar uns exemplos agora de função afim. Exemplo 1. Y é igual a menos x mais 6. O A sempre fica na frente do x. Se tem o menos, aqui está o menos. Se o número não aparece na frente do x, porque é 1, então ficou menos 1. O A é menos 1. E o 6, que é um número que está sozinho, sem letra, é o nosso B, nossa parte fixa. No exemplo 2, é y igual a 4x. Quem está na frente do x é sempre o A. Então o A aqui é 4. Ah, mas o B não aparece, mas ele existe. Se não aparece, quer dizer que ele é o zero. Nosso exemplo 3 é um exemplo de função racional, ou seja, é uma função que está escrita na forma de fração. 2x menos 7 dividido para 7. Eu reescrevo a função só para você visualizar melhor, mas não é necessário. Então, 2x para 7 menos 1/7. Quem está na frente do x? 2/7. Aqui está, A igual a 2/7. Quem é o B? É o número que aparece sem letra, menos 1/7. Aqui está.
Exemplo 4 não é bem uma função afim, porque toda função afim precisa ter o A. Mas isso aqui é um exemplo, é uma particularidade de função afim, que a gente chama de função constante. Por que constante? Porque não aparece o x. Então, para qualquer valor, a função sempre vai ser y igual a menos 2. Mas isso eu vou comentar um pouco mais lá na frente. Como não aparece o x, então o a é igual a zero. E só aparece o número sozinho. E número sozinho é sempre o b. E nesse caso é menos 2. Agora vamos analisar o gráfico de uma função afim. O gráfico de uma função afim sempre é uma reta. Tanto é que foi até cobrado em prova, mas só que você construía o gráfico usando uma tabela, supondo 5 valores para x. Só que você tem que ter um cuidado. Essa reta nunca pode ser perpendicular, ou seja, ela nunca pode ficar em pé. Se ela ficar em pé, ela não é uma função. Vamos ver o nosso primeiro gráfico aqui. Repara essa função aqui, olha. O gráfico da função afim é essa reta vermelha aqui. E esses pontinhos verdes são os pontos, são 2 pontos da função. Se tocar o eixo y, é o nosso ponto B, nossa parte fixa. E o ponto que toca aqui o eixo x é chamado de raiz da função ou zero da função. É o valor que vai deixar o y igual a zero na função. E é assim que dessa forma que eu encontro ele, através dessa fração aqui, olha, menos b dividido para a. Então eu pego o a lá da função y, que é igual a x mais b, coloco aqui embaixo, e o b é a parte fixa. Faço a divisão e coloco o sinal de menos. Isso vai me dar a raiz da função. Só que o gráfico, esse gráfico aqui, ele é chamado de gráfico crescente. Porque todo valor que eu coloco, a função vai crescer em cima dessa reta aqui. Só que eu tenho esse outro gráfico aqui, olha. Repara que só mudou a posição. A reta agora ela não está mais subindo, ela está descendo. Mas a ideia continua valendo. O ponto verde em cima do eixo y aqui é o b. E esse outro ponto aqui no eixo x é o menos b sobre a. Continua sendo a raiz da função ou zero da função. O gráfico pode ficar dessa forma aqui, uma reta, olha, paralela ao eixo x. Quando aparece daqui, é a nossa função constante, igual ao exemplo 4 que eu te mostrei agora há pouco. Só tem o ponto B, que é o ponto que a reta corta com o eixo y. E esse aqui é um caso particular de função afim. A função, repara que a função afim tem duas particularidades, que é a função constante, que eu já te mostrei o gráfico, e também tem a função linear, que é uma função real do tipo y igual a x. Qual é a diferença para a função afim? Que não tem a parte fixa, não aparece o mais b. Só que esse a tem que ser diferente de zero. E o gráfico continua sendo uma reta, só que essa reta vai passar sempre aqui pelo zero. Lembrando que o zero é o encontro aqui do eixo x com o eixo y, chamado de origem do sistema. O que é que vai mudar para os exemplos de gráfico de função linear? É a inclinação dessa reta. Ela pode estar mais em pé ou mais deitada. E esse ângulo de inclinação é determinado a partir do A.
Exemplo 1 aqui de função linear e vamos falar sobre proporcionalidade direta. Nós temos esse exemplo aqui do livro. Se 1 kg de feijão custa R$ 9,00, então x quilogramas custam, aí eu vou colocar aqui y é igual a f de x, que é igual a 9x reais. Essa daqui é a minha função, porque cada quilo custa R$ 9,00, como é para qualquer quantidade de feijão, por isso apareceu o x aqui. A ideia proposta é essa daqui, olha, 1 quilo custa R$ 9,00, 2 quilos custa R$ 18,00, 3 quilos custa R$ 27,00 e assim por diante. A ideia de proporcionalidade, o que é que significa essa ideia de proporcionalidade? Se eu duplicar a quantidade, ou seja, se eu duplicar o quilo, vai duplicar o preço do feijão. Se eu triplicar a quantidade de feijão triplica o preço. O que acontece aqui, olha, 3 quilos custa R$ 27,00. 1 quilo é 1. Se eu triplicar, vira 3 quilos. Mas só que triplica o preço também. Se eu vou triplicar 9, dá 27. Isso é que é a ideia de proporcionalidade. O mesmo fator multiplicativo, por exemplo, duplicar quer dizer que eu multipliquei por 2 a quantidade. Ou seja, 1 vezes 2 dá 2 quilos. Só que esse 2 que multiplicou 1 quilo também multiplica o preço. E R$ 9,00 multiplicado por 2 dá R$ 18,00. O fator multiplicativo aqui é 3. Se eu tenho 1 quilo, 1 vezes 3 dá 3 quilos. Só que esse fator multiplicativo, que é 3, também multiplica o 9. 9 vezes 3 dá 27. E assim sucessivamente. Então perceba que esse tipo de situação aqui, o preço a pagar é diretamente proporcional ao número de quilogramas. Ou seja, se eu pegar o 1 quilo e multiplicar por 5, eu vou ter 5 quilos. Então esse 5 vai multiplicar o valor que é R$ 9,00. 9 vezes 5 dá R$ 45,00. Isso quer dizer que ela é diretamente proporcional. Exemplo 2. Um motorista mantém o carro em uma rodovia a uma velocidade constante de medida de 90 km por hora no piloto automático. Se é piloto automático, é um carro automático esse aqui. O indivíduo está andando sempre a 90 km por hora. Vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. A medida de repara, isso aqui é o deslocamento do veículo, é o título da tabela. Medida de intervalo de tempo T, sempre em horas, medida a distância em quilômetro. Então eu tenho essas sugestões aqui, olha. 1/3 de hora, meia hora, 1 hora, 2 horas e T horas. 1/3 de horas quer dizer que eu peguei 1 hora e dividi para 3. Então 90 dividido para 3 dá 30. Meia hora, então peguei 1 hora e dividi pela metade. Então a gente vai e divide o percurso aqui, olha, 90 km por hora, ou seja, a cada 1 hora esse carro percorre 90 km. Então a metade de 1 hora quer dizer que essa quilometragem aqui cai pela metade, então a metade de 90 é 45. Como eu já disse, 1 hora corresponde a 90 km. Mas agora eu já andei 2 horas nesse carro. 2 horas é 90 mais 90 que dá 180. Mas quando eu tiver T horas, então repara que a fórmula vai ser essa daqui, olha, D igual a 90T. A cada hora que eu percorro com esse carro, eu multiplico por 90. Só que T corresponde a qualquer tempo. Ou seja, posso colocar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então está variando aqui no T. Se é qualquer hora para a gente é T. Então a nossa fórmula é essa daqui. Então perceba que isso aqui que está em destaque, D igual a 90T, é a fórmula ou lei de formação da função. Por hoje é só. Até a próxima aula.